brincando. Duas aqui, então. Como um jovem seminarista pode começar a desenvolver uma filosofia de ministério pessoal robusta e colocá-la em prática? Entre parênteses, passos práticos que você considera importantes para chegar nisso. A administração de empresas nos empresta uma ferramenta muito legal, que é visão, missão, valores, objetivos, metas. São elementos que fazem parte de um planejamento estratégico e alguns deles podem compor uma filosofia de ministério. Além dessas ferramentas da administração, né, como eu falei, boa parte do meu trabalho na igreja é gestão ministerial. Então, lido com essas muitas ferramentas no dia a dia. Né? Mas uma filosofia de ministério, ela tenta responder as seguintes perguntas. O que é um ministério? O que é o elder como pastor? Por que o elder serve na igreja? Como o elder serve? Quem o elder serve? Então, aquelas perguntas clássicas, o quê, por quê, como, quando, quem, quanto, e por aí vai, né? São perguntas que a filosofia faz para o entendimento de algo, para o saber de algo. São perguntas que compõem aí uma filosofia de ministério. Por exemplo, o que eu creio sobre educação? O que eu creio sobre disciplina eclesiástica? O que eu creio sobre pregação? Como o elder prepara mensagens? Por exemplo, tudo isso eu tenho escrito. O elder tem uma metodologia de preparo de pregação. Então, assim, eu aplico na hora de preparar minha pregação o que eu creio sobre pregação. Por isso que eu não aceito, tá, menos do que aquilo que eu creio. Então, eu tenho que me dedicar. Se precisar, eu vou acordar às 5 horas da manhã. Não tem problema, porque eu creio nisso daí. Talvez não tenha dado tempo naquele momento, por causa de outra prioridade, mas eu não posso subir no púlpito sem antes 3 pontinhos. Isso é uma filosofia de ministério. Tá bom? Quando eu subir no púlpito, eu tenho que 3 pontinhos. Ter cumprido isso, ter feito aquilo, ter estudado o texto dessa forma, ter me dedicado desse jeito. Por quê? Porque eu creio nisso sobre pregação. Então, a filosofia de ministério não é simplesmente um quadro que você põe na moldura e acha bonito. Não, é o que pauta, é o que determina sua agenda, seu foco, sua dedicação e por aí vai. Alô, som. A segunda, por onde e também como aprender a desenvolver um planejamento de vida. Me aposentar com base no que você compartilhou sobre. Aí eu já vou incluir, então, nessa aqui uma outra que tem a ver. Sabemos que o cuidado pastoral envolve tanto a dedicação do pastor à igreja, quanto o cuidado da igreja com o pastor. Como deve ser definida uma remuneração justa para um pastor, levando em conta suas necessidades e as possibilidades da igreja? E quais as orientações práticas poderiam ser seguidas para que ele possa planejar sua aposentadoria de forma digna e sustentável? Quer que repita ou... Não, já captei a ideia. Política salarial é sempre complicado. Não é só no Ministério Pastoral, é em todo lugar. Tá bom? Algumas empresas têm isso mais claro, em função de uma série de critérios. Por exemplo, tem muitas empresas que têm plano de carreira. Então, toda pessoa que entra na empresa, entra com um piso salarial. Tá? Se ela, vamos supor, se é na área educacional, titulação acadêmica, agrega valor à instituição, portanto, a instituição remunera o seu professor, seja lá o que for, em função do valor que ele, profissional, agregou à instituição de ensino. Tá? Alguns têm planos de carreira. A cada 5 anos, né, nós vamos dar um upgrade aí no salário por causa da dedicação, o que nas empresas chamam de retenção de talento. Tá bom? Empresas que retêm talentos buscam remunerar melhor para que mantenham os seus bons talentos ali. Tá bom? Então, assim, tem muitas empresas que têm planos de carreira. Normalmente, igrejas não têm plano de carreira, tá bom? Não tem. Algumas, eventualmente, não todas, infelizmente, reajustam pela inflação. É uma simples correção da perda do poder de compra corroída pela inflação. Né? Inflação é isso aí, perda de poder de compra. Perda do poder do dinheiro. Então, corrige-se, no máximo, pela inflação. Pouquíssimas são aquelas e buscam corrigir além da inflação.
A depender da área, existe o dissídio pelo sindicato, tá bom? Então, o dissídio diz que, além da inflação, mais 2%. Não existe um sindicato de pastores. E graças ao bom Deus, nem queremos chegar nisso. Tá? Mas isso quer dizer que os pastores estão à mercê de suas igrejas. E que algumas têm políticas salariais, outras não. Algumas têm plano de carreira e outras não. Tá bom? Não estou dizendo que o plano de carreira na igreja é pastor, bispo, apóstolo e supremo pontífice. Não estou falando isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, olha, nosso pastor está conosco há 20 anos. Olha a dedicação dele, olha o comprometimento dele. É muito legal reconhecer todo o esforço, toda a história dele conosco. Digno é o trabalhador do seu salário. E aí quem julga a dignidade nem sempre é fácil. Né? O que normalmente eu falo para as igrejas é o seguinte, existe uma série de fatores. Primeiro, o próprio porte da igreja. Tá bom? Nem toda igreja é do mesmo porte, tem o mesmo poder financeiro e a mesma demanda. Tá bom? Existem igrejas maiores, com demanda muito grande e uma capacidade financeira maior. É natural que a remuneração acompanhe o nível de responsabilidade, de expectativa que a igreja tem do seu pastor. Tá? Eu não sei como é a denominação de vocês, não conheço. A Batista, cada igreja define, ponto final, não existe nada. Aqui também? A presbiteriana, a igreja presbiteriana de onde eu venho, ela tem piso salarial. Tá bom? Ou seja, todo pastor que entra com piso. Claro, leva-se em conta o lugar, o custo de vida do lugar, o que nós queremos oferecer para o pastor. Em Ribeirão Preto e na PIB Araras a gente tem uma coisa muito legal. A igreja é extremamente generosa, diretoria muito generosa. A igreja não arrecada metade do que ela poderia pelo número de membros que tem, mas é uma igreja com boa visão no cuidado dos seus pastores. Mas tem igrejas que, por exemplo, dão o sustento e ele se vira. Tá? Às vezes é o mínimo, então ele tem que se virar se ele vai ter plano de saúde ou não. E aí sabe o que é interessante? Muitas igrejas argumentam, mas a irmãzinha tal não tem plano de saúde. Mas é interessante que o membro da diretoria todos têm. Eles nivelam por baixo e não por cima. Isso está errado? Por que quando nós vamos nivelar, a gente nivela por baixo e não por cima? Isso não parece eu tratar dignamente os seus pastores. Tipo, queremos o máximo dedicação, com o máximo de benefício, nivelando por baixo no reconhecimento. Isso não faz sentido, gente. Estão entendendo? Isso não faz sentido. Nós não aceitaríamos isso numa empresa. Por que nós esperamos que os nossos pastores aceitem? Por quê? E outra, a gente não dá tanto valor para eles que pregam para nós, que nos educam, que aconselham nossos filhos, que tratam dos nossos casamentos. Isso é uma responsabilidade. Você entregaria para qualquer um? Você está disposto a pagar por um cirurgião particular que não está no seu plano de saúde, porque você confia no resultado da cirurgia na vida do teu filho? E por que com pastores a gente não reconhece a mesma dedicação e qualidade? Por quê? Sabe por quê? Porque na igreja sai do nosso bolso. É a gente que está pagando por meio das ofertas. E a gente quer que exija menos. Queridos, isso não faz o menor sentido. Queremos a melhor qualidade, com o máximo de benefício, nivelando por baixo no reconhecimento. Essa conta não fecha. Não fecha. E saibam, de novo, não conheço a realidade e pouco me importa. Tá? Dificilmente os pastores estão nas igrejas de vocês por causa de dinheiro. Dificilmente. Mas isso não quer dizer que pouco importa como vocês os remunerem. Inclusive, agradeçam a Deus que eles não estão lá por causa de dinheiro e os remunerem, para que inclusive o dinheiro não continue, não seja um problema para eles. Tá bom? Porque se precisarem, eles vão por causa do cuidado e compromisso que eles têm com a família. Do jeito que você mudaria de emprego, tá bom? Vamos levar para o lado humano aqui. E não tem problema nenhum. Do jeito que você mudaria de emprego, se você pudesse proporcionar alguma melhor qualidade para a sua família. Por que vocês proibiriam seus pastores de saírem da igreja, de irem para um lugar que eles vão continuar glorificando a Deus, continuar fazendo tudo aquilo que eles amam, mas podendo financeiramente estar mais tranquilos? Por que vocês acham que eles não poderiam mudar? Eles poderiam, é legítimo, se isso proporciona
uma maior tranquilidade que eventualmente ele não tem lugar. Porque às vezes ele vai pagar, isso é a realidade. A maioria dos pastores não paga INSS e não existe previdência privada na maioria dos casos. Sabe por quê? Eles não têm de onde tirar. A igreja presbiteriana é um negócio muito legal. Ela, tipo as empresas, de muita gente que trabalha, para cada valor que você coloca eventualmente na sua previdência privada, a empresa vai lá e dobra. Tem muitas igrejas que fazem isso. É interessante, é um bom cuidado. Você sabe por que boa parte dos pastores não se aposenta? Porque não, desculpa a expressão, porque não tem onde cair duro. Não tem onde cair morto. Precisa trabalhar até a morte, porque não é porque não foi bom administrador, não. É porque às vezes não teve dinheiro para pagar o mínimo do salário mínimo, ali do INSS. Então, assim, uma política financeira de uma igreja é muito complicado. São muitos os fatores envolvidos. Muitos. Do custo de vida de um lugar até o que a igreja entende ser o adequado para os seus pastores. Mas aquilo que eu escutei naquele estado que eu mencionei, faz-se a média da diretoria, chuta o percentual para baixo, para que nunca o pastor ganhe mais do que a gente, isso não faz o menor sentido. Não faz. Isso para mim é mesquinharia. Não creio que seja a realidade de vocês aqui, tá bom? Não creio. Mas a gente não está, por exemplo, de novo, nós muitas vezes remuneramos por responsabilidade, não é? Não é pelo fazer em si. Tá? É verdade, muita gente, todo crente deve servir na igreja. Mas a Bíblia não disse, digno de dobrados honorários é qualquer pessoa que serve na igreja. 1 Timóteo 5, 17 fala, digno de dobrados honorários, que receba dupla honra financeira, aqueles que se afadigam na palavra e presidem bem. Isso ele não fala de quem toca no louvor, ou de quem fica no berçário, ou cuida do estacionamento, não fala. Então dizer que, porque alguém serve na igreja e não recebe, então o pastor não deveria receber, porque ele também serve, não entendeu 1 Timóteo 5. O nível de responsabilidade, de dedicação, e o que implica ou envolve o ministério pastoral não equivale. Eu não estou desmerecendo quem fica no berçário, tá bom? Me entenda, eu não estou desmerecendo. Eu estou lidando com questão financeira. Do jeito que a providência de Deus te permitiu trabalhar numa empresa, agradeça a Deus que pela mesma providência Ele trouxe teu pastor. Porque se você já ficou sem, você sabe que não é bom. Não porque a igreja não se organize, mas porque ter alguém dedicado para isso é diferente. É diferente. Então, nós não remuneramos só por horas dedicadas, mas inclusive por responsabilidade representada. A gente não gosta disso? As nossas empresas não fazem isso? Irmãos, existe uma dimensão humana do ministério, tá bom? Existe uma dimensão humana. É um CNPJ, é uma reunião de irmãos. Imagine se nós começássemos agora, então, a expulsar da igreja quem não oferta. Sabe quantos ficariam na igreja? Não mais do que 30%, essa é a média da contribuição de membros na igreja brasileira. Não mais do que 30% dos membros ofertam. Mas sabe o que é interessante? Todos eles querem se beneficiar do pastor. Eu sou bem pesado isso na igreja, viu? Eu falo, vocês acham que essa luz aqui é elétrica, dá de presente? Você acha que o material das crianças lá na escola, a gente vai lá na papelaria e pega? E por que é que vocês vêm aqui? Não ofertam e querem se beneficiar de tudo? São parasitas. Fala ou não fala, Ju? Aí vocês vão perguntar, seus membros te amam? Sim. Tá bom? É isso aí, pessoal. Fotossíntese só planta. A gente não vive de luz. Né? Em todo lugar. E isso faz parte. Entendeu? Isso faz parte. E eu vejo que é até sinônimo de amor. Esse bom cuidado e provisão para que seus pastores fiquem tranquilos, não tendo que se preocupar com isso. Porque nós sabemos como é preocupante lidar com isso. Que eu recebi, eu acho então, que política salarial é complicado, né? Sim. É difícil. Se alguém mais quiser passar, ainda estou recebendo aqui.
Perfeito. Vou colocar a última que me chegou aqui, tá? Deixa eu ver se eu já não pulei essa. Está também meio que relacionado, vamos lá. Pastor, qual a sua compreensão a respeito da importância da esposa no cuidado pastoral? E aí a pessoa dá um adendo aqui. Percebo que é cada vez mais raro igreja sustentar financeiramente pastores e esposas, mesmo no contexto em que a esposa, a mulher, apresenta dons para isso. Puxa, boa pergunta. A primeira questão que teríamos de discutir é quem é a minha esposa na igreja. Eu vou falar da Juliana, ela está aqui, tudo que eu vou falar é realmente verdade. A Ju é primeiramente minha esposa. Ela tem uma aliança com o Elder, não com a igreja, do jeito que eu tenho uma aliança com a Juliana e não com a igreja. Jesus tem uma aliança com a igreja. E a igreja tem uma aliança com Jesus. Isso não é o Elder com a igreja. Isso não é a Juliana com a igreja. Então, antes de tudo, a Juliana é minha esposa. Mas como filha de Deus, salva em Jesus, membro do corpo, ela tem que servir segundo os dons que Deus deu. A maioria das igrejas tem a filosofia 2 por 1. Paga 1 e leva 2. É sério, tá? Assim, se eu estou expondo coisas que vocês nunca ouviram, saiba que isso é real, tá bom? Tem muita igreja que tem essa expectativa, 2 por 1. Remunera o pastor com a expectativa de ter um duplo ministério. Não. A Juliana, ela dedica o tempo conforme os dons dela. Por quê? Porque para ela dedicar mais, lembra que dizer sim para algo é dizer não para outros algo? Ela vai ter que dizer não para outras coisas. E não é por falta de capacitação, não. A Juliana tem 2 graduações em teologia, tem uma pós-graduação em aconselhamento bíblico e um mestrado. Isso é a Juliana. Mas ela serve conforme os dons dela. Ela serve conforme o que Deus tem colocado no coração dela. Além disso, implicaria em ela dizer não para algumas coisas que eu não sei se a gente quer. Então ela vai se dedicar conforme os dons que Deus deu. A Juliana não lidera as mulheres. Por quê? Porque não é com o que ela quer se envolver. Já temos uma pessoa que faz isso. A Ju ama ensinar, fala muito. Fala muito não como mulher, tá? Não confunda. Vocês estão pensando errado aí. Ela fala muito no contexto da igreja. Ela lidera e supervisiona todo o ministério infantil. Me acompanha nos jovens no ministério com famílias. Servimos juntos com os jovens e por aí vai. Tá bom? Mas a Ju faz isso porque é o que Deus colocou no coração dela. A igreja não leva 2 por 1, tá bom? A gente não olha para isso e a igreja não espera isso. Porque nós educamos a igreja e que a Ju vai servir como minha esposa, me acompanhando, mas ao mesmo tempo conforme os dons. Mais tempo do que isso, ela teria que dizer não para outras coisas. Aí teria que, obviamente, ter uma outra implicação. Porque, de novo, fotossíntese só planta. Ninguém vive só de luz, né? Então ela teria que dizer não para algumas coisas para poder assumir mais na igreja e tem implicações. De novo, pessoal, não é dinheirismo, não é ser mercenário. É que ninguém chega no mercado e diz, olha, eu sou voluntário na igreja, eu posso levar arroz e feijão? Não existe isso. Não existe. Custa. Do jeito que nós, se queremos ter maior poder de compra, nós vamos trabalhar marido e esposa. Né? Então, assim, é natural que exista um limite, está tudo certo. A Juliana serve como membro do corpo, segundo os dons que Deus deu, tá? Com a extrema capacitação que ela tem até mais diploma do que eu, tá bom? Ela tem 4, eu tenho 3. Estou lutando para pegar meu quarto aí do doutorado, está um parto, né? Mas não é por causa disso, não é. É porque ela ama servir como ela serve. Mais do que isso, aí teria que ter outras implicações. Inclusive, a moça contratada na igreja para trabalhar com o ministério infantil está debaixo da Ju. Por quê? Porque a Ju poderia ser contratada? Talvez, mas ela teria que dedicar um tempo que nós não queremos. Entendeu? Nós não queremos. Não pode, porque dizer sim para algo implica em dizer não para outros algo. E não queremos dizer não para essas coisas. Então, preferimos remunerar uma outra mulher
uma outra pessoa que cuida de tudo isso, embora a Juliana seja a supervisora dela, a responsável por ela. Né? Aí cada igreja, eu conheço várias igrejas que contratam a esposa também para área específica. Beleza, não acho que tem um certo ou errado, o melhor ou pior, porque se o que a igreja espera de dedicação do tempo dela demanda ela dizer não para outras coisas, é natural que a igreja reconheça essa dedicação, esse esforço e ajude, né? É natural. Mais uma, última. Eu acho, não sei se alguém passar mais uma, está aqui. De que maneira a igreja pode... Deixa eu falar um pouquinho mais sobre essa. É a esposa de um amigo, ex-aluno nosso, inclusive, e a esposa agora foi contratada para a igreja. A menina é muito boa, ela tem muita habilidade. Menina porque é muito amiga nossa, muito. Ela tem muita habilidade com escrever, ela escreve muito bem, ela fala muito bem, ela é muito boa nisso. Ela foi contratada pela igreja para produzir toda a literatura da igreja. Achei genial. Você pagaria para um editor. Você tem uma pessoa na igreja, que é a esposa de um dos pastores, e a menina é boa, não é pouco boa não, ela é muito boa nisso. Por que não ela? Ah não, é a esposa do pastor, então ela faz de graça. Não, ela vai ter que dedicar tempo. Ela vai ter que dizer não para outras coisas. Ao invés de pegarmos um editor qualquer, nós vamos pegar e vamos contratar a fulano de tal. Eu achei genial, sensacional, muito legal. A menina é boa, viu? Boa mesmo. Aí, remunerem, ao invés de contratar uma outra pessoa. Achei super legal. De que maneira a igreja pode e se deve assumir um papel ativo na capacitação contínua e na reciclagem teológica dos pastores, garantindo que o seu ministério permaneça relevante, bíblico e alinhado às necessidades da congregação. Joia, eu não me lembro de nenhuma reciclagem senão de lixo. Então eu nunca usaria essa palavra. A gente capacita, não recicla. Então assim, eu com certeza incentivaria. Conversei essa semana, exatamente quinta-feira, sobre o outro pastor. Falei para ele, Fabiano, eu tenho sondado duas possibilidades para oportunizar para você maior capacitação. Uma delas fora do Brasil e a outra no Brasil. Eu falei, te interessa? Expliquei cada uma delas. Ele falou, interessa. Eu falei, então eu vou levar para a diretoria agora. Tá? Vou levar para a diretoria, e a diretoria o apoie nesses dois cursos. Um seria só para setembro de 2026, o outro pode ser agora já em maio. Eu acho que dificilmente a igreja vai se opor, a diretoria vai se opor, porque o maior interessado no aperfeiçoamento dos seus pastores é a igreja. Entendeu? Assim, o ministério pastoral, ele demanda essa capacitação contínua, esse aprofundamento no conhecimento, esse participar de, às vezes, um congresso, um curso, fazer um mestrado. Ah, não, mas já está bom do jeito que ele prega. Está bom para você, mas talvez não para as próximas gerações que estão vindo. Não para a geração chat GPT. Eu estou falando sério, gente. Já acontece isso, talvez você não saiba. A turma que está digitando no chat GPT o que seu pastor está falando. Tá bom? Essa é a nova geração. Talvez esteja bom para você e vem de um outro mundo. Não para esse novo mundo que está surgindo e você quer que seu pastor continue dialogando. Então, essa capacitação, ela é necessária. Né? Essa continuidade, esse estar ligado, conectado, interagindo, se aprofundando a lidar com um mundo que está em transição. Isso é o ministério pastoral. Eu poderia ter parado de estudar há 20 anos atrás. Não parei e não pretendo parar. Por quê? Porque eu quero empilhar títulos. A Ju sabe disso também. Eu não faço a menor ideia de onde estejam meus diplomas, tá bom? Não faço a menor ideia. Mas é por causa da capacitação que eu preciso. Do aprofundamento no meu entendimento teológico. No aperfeiçoamento das minhas habilidades. Isso é extremamente importante. Né? É natural, do jeito que as empresas investem nos seus funcionários, que a igreja oportunize isso também aos seus pastores. A maior beneficiada é a igreja. Tá bom? A maior beneficiada é a igreja. Né? Do jeito que empresas investem em cursos, aperfeiçoamentos, parará. Igrejas investam em seus pastores literatura,
né? Vocês membros, gente, dê livro para os seus pastores, eles vão ficar felizes. Se você não sabe se ele já tem ou não, dê um voucher, tá bom? Dê um voucher, eles vão ficar muito felizes. A gente ama livros. Só não mais do que panceta, salame, linguiça, né? Mas deem livros para os seus pastores, dê de presente, chegue do nada, dê um livro, eles vão gostar, tá? Isso é bom, bem bom. Então, a última, não passe. Aqui está, pelo que eu entendi, está relacionada aqui a quinta pergunta, tá? Além disso, como a esposa pode incluir, além disso, como a igreja pode incluir as esposas nessa capacitação pastoral? Pois muitas vezes não consegue acompanhar o esposo. Joia. Nem toda esposa tem necessariamente as mesmas habilidades que seus maridos. E ainda bem. Por isso eles se completam. Então, esperar, de novo, a Juliana se desenvolveu conforme os dons que Deus deu para ela. Tá bom? Mas não quer dizer que toda esposa vai ter que necessariamente fazer isso. Não, definitivamente não. Às vezes, há mais valor num curso de aconselhamento bíblico. Aliás, Palavra da Vida tem uma das melhores pós-graduações online em aconselhamento bíblico do Brasil. Não é porque eu trabalho na Palavra da Vida, não. É porque é o melhor curso mesmo. Tá bom? Baita investimento. Aconselhamos. Mulheres aconselham mulheres. Aí uma boa capacitação. Né? É uma boa forma de investir. Talvez não vai fazer uma graduação, um mestrado, mas um curso de aconselhamento é muito bom, agrega demais, ajuda demais o ministério, né? Isso é legal. Uma forma de investir no ministério também, né? De novo, precisamos ter a segurança de as pessoas que nos lideram e nos acompanham tenham qualificação bíblico-teológica para isso. Nos sentimos seguros com isso. Isso é bom. Amém. Glória a Deus, pastor. Juliana, agradecemos pela disposição de vocês mais uma vez.